tendo o chamado. Então, como eu estava dizendo, Deus ele te chamou para você ser ministro de dança. Ok, aonde? Além da igreja. Porque Deus te chama para você louvar Ele na igreja, sim, como forma de agradecimento, como forma de louvor, de uma oração. E realmente sabemos que estamos protegidos porque somos povo escolhido. E a igreja é o lugar onde o Senhor ouve as nossas orações. Nós estamos fazendo o papel de igreja. E para cada homem de Deus, a gente entende, até mesmo lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, Deus chama uns para apóstolos, mas Ele não me chamou como o apóstolo, mas você também é enviado para fazer muitas coisas, entendeu? Deus chamou uns para profeta. Deus muitas vezes não te chamou só como um profeta, mas através da dança você pode profetizar em vários lugares, assim como dentro de hospitais. Então vai! Qual que é o seu chamado? Deus chamou outros para evangelistas. Às vezes você só não é um evangelista no sentido de pregar a palavra, porque você também prega a palavra falando, mas também através do seu corpo e através da sua arte você prega e você está cumprindo o ID. Aonde é o ID de Deus na sua vida? É numa comunidade? É através de espetáculos de dança? É nas praças? Em ONGs? É dentro da sua casa? Nação Brasil, Nação Índia e assim fora. Outros têm o chamado de ser pastor. Mas às vezes você não tem uma unção propriamente dito de pastor. Mas você tem a unção de pastor no sentido que você foi chamado para cuidar de vidas. Qual rebanho Deus te deu? Qual as pessoas que você cuida ou que muitas vezes você nem é líder, mas que pessoas que caem na sua mão, que Deus preparou. Ah, conversa com ciclano de tal e é você. Então naquele momento você teve o cuidado de pastor, de ministrar as vidas. Ou também de mestre, que é o último de Efésios 4:11. Mestre o que é? Aquele que vai dar conhecimento. Às vezes você não vai ficar preso dentro de uma sala de aula. E nem digo também as pessoas que estão dentro de uma sala de aula estão presos. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que é o chamado. Aonde é que você vai ensinar as pessoas? Aonde Deus quer que você ensine as pessoas? Então Deus teve um chamado diferente para Miriam. Ela era uma profeta, dançarina, completamente diferente do rei Davi, que rei Davi, ele era levita, ele tocava, ele cantava, ele interpretava, ele dançava e ele foi rei. Olha o chamado de Davi, como é que era? Não era um serviço sacerdotal dentro da igreja. É como se hoje o nosso presidente da República realmente fosse um Davi. Um prefeito da sua cidade fosse um Davi. É assim, ele não está exercendo um compromisso ministerial dentro da igreja, mas a serviço de Deus, muitas coisas ele poderia realmente acontecer. Porque um apóstolo dentro da sua igreja, ele vai realmente dar ordens, vamos se dizer assim, obviamente para as pessoas que estão dentro da igreja dele, e por ser um referencial, a população vai ter como referência. Mas quando você tem um presidente, e quando você tem um prefeito que realmente é um adorador diante de Deus, ele pode fazer muito mais benfeitorias em relação a tudo no nosso país. Pode mudar-se muitas coisas. Então esse foi o chamado de Davi. Então, você precisa perguntar para Deus o porquê Ele te chamou
e você precisa compreender o que alegra, o que arde o teu coração. Como é que eu vou entender, Senhor, o que você tem para mim? Muitas vezes você não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Ó, filha, é isso que te digo, é assim, assim, assado. Mas das coisas que você já tem feito e realizado, tem coisas que não alegram o seu coração e você está fazendo, entre aspas, obrigado, porque você acha que você tem que fazer. E outras coisas que você faz e que aquilo ali queima o teu coração. Então, isso pode ser sim realmente um rumo que você realmente vai tomar em saber o que Deus tem para você. Então, realmente nós precisamos ter esse entendimento. Deus chamou Abraão para viver uma promessa tremenda, para sair da tenda, e ele realmente viveu o sobrenatural de Deus, que já foi diferente o chamado de Davi, o chamado de Miriam. Todos os apóstolos tiveram um chamado. Quantas pessoas na Bíblia que tiveram personagens fortíssimas e cada um trouxe Deus um chamado específico para essas pessoas e realmente essas pessoas abrilhantaram, realmente fizeram o seu chamado acontecer. Então, qual é o melhor chamado? Quer a resposta? É o chamado que Deus tem para você. Então você precisa ter esse entendimento. Ah, o chamado do ciclano é super legal, eu quero copiar. Você pode até achar legal, mas muitas vezes não é isso que Deus tem para você. E a nossa maior alegria é nós entendermos que Deus tem um chamado específico para nós. E mediante a esse chamado, não importa como você realmente exerce e realmente dá frutos, aí sim você vai ser a pessoa mais feliz deste mundo. Pode acreditar nisso, e é esse que nós temos que ter o entendimento do nosso chamado.